Olá, amigos, colegas, alunos. Estamos ao vivo agora com o professor Mauro Hauschild. Deu tudo errado no nosso início, né, Mauro? Mas agora deu certo. Vamos para o YouTube para que a gente possa também falar um pouquinho na nossa live de hoje sobre o seu livro e sobre o tema que a gente tinha combinado. Boa noite, Mauro. Bom, boa noite, Ana. Boa noite a todos os nossos ouvintes e assistentes, né, de todo o país aí que te acompanham. Prazer estar contigo e não deu nada errado, não deu nada errado ainda, porque agora que começou, né? Se der errado é daqui para frente. Até agora a gente não tinha começado. Então eu vou dizer assim, ó, dava dando errado, era o pré bate-papo, né? Que a gente não estava conseguindo sair do pré. Mas deixa eu te falar, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Primeiro que você é nosso diretor no IEPREV e também meu amigo já de longa data. Eu gosto sempre de lembrar da viagem lá que te conheci. Foi Teresina, acho que, né? Foi um calor insuportável, mas pelo menos eu fiz bons amigos. Isso eu nunca vou esquecer. Culpa do Chico Couto. Culpa do Chico, é verdade. E foi um evento muito legal, muito bacana. Eu lembro que foi um evento que acho que teve umas 700 pessoas, né? Foi um evento memorável e a gente se conheceu lá, teve essa oportunidade. A gente já tinha um amigo em comum, que era o Manuel Dantas, né? E aí depois ainda a gente teve essa oportunidade de se aproximar no julgamento do enunciado 35, que eu me aproximei mais e conheci mais o pessoal lá todo do grupo de vocês, foi muito bacana. Mauro, mas hoje eu queria falar um tema um pouquinho diferente, porque eu quero falar um pouquinho do teu livro. Queria que você contasse algumas coisas para nós aqui. Hoje a gente está gravando fora da plataforma do Facebook, nós vamos migrar esse vídeo para o Facebook amanhã, onde tem o nosso público, mas os alunos vão receber o nosso link agora, os nossos coordenadores vão receber o link também. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Primeiramente, a nossa primeira pergunta aqui sempre é essa: como você se aproximou do direito previdenciário? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Eu sei que você tem um início no cargo na vida pública, depois veio mais para a advocacia privada, agora está de novo aí participando num cargo público. Queria que você contasse um pouquinho para a gente essa trajetória. Bom, Ana, na verdade é engraçado, né? Eu sempre digo que a minha primeira experiência com a Previdência foi meu primeiro emprego, né? Eu estava te mostrando agora há pouco aqui o meu quinis, né? E quando eu tinha 12 anos e eu assinei minha carteira a primeira vez, não tinha nem idade para isso, meu avô me levou perante o juiz do trabalho para que ele autorizasse que eu pudesse começar a trabalhar aos 12 anos. E eu lembro como se fosse hoje, meu avô dizia assim: guri, tu tem que assinar a carteira porque senão tu nunca vai te aposentar, né? Então eu sempre digo que essa é a minha primeira grande lembrança assim sobre a previdência social, como meu avô, né, lá há 30 anos, 35 anos atrás, tinha essa perspectiva tão real, tão concreta, né, que depois acabou fazendo parte da minha vida. E depois, talvez, a segunda experiência interessante, né, que não tem a ver, mas que está relacionada a isso, eu lembro quando eu fiquei sabendo que eu tinha passado um concurso para o Ministério Público. Foi por acidente, eu não ia ver o resultado, eu fui ver o resultado para um amigo, que eu trabalhava no Ministério do Exército na época, e o sonho da vida dele era ser procurador do INSS, né? E ele nunca foi procurador do INSS, e eu, anos depois, encontrei com ele, fui tomar uma cerveja com ele, eu disse: bah, Jorge Irani Vidal da Luz, curioso isso, né? Tudo que você sempre quis eu acabei sendo, né? Então também foi uma experiência muito legal, assim. Nem sabia o que era ser procurador do INSS quando ele me contou a primeira vez. Depois, claro, a Previdência Social aí chegou à minha vida na faculdade, né? Eu sempre digo que eu passei no concurso da Advocacia Geral da União porque eu fiz uma disciplina eletiva que falava da Lei 9876, né, que era exatamente a lei que tinha tratado do fator previdenciário, e a prova do concurso da AGU era um agravo de instrumento falando sobre fator previdenciário, ou seja, eu era servidor do Ministério Público, só o que o Domingos Silveira me deixava fazer era agravo, parecer e agravo, então eu sabia fazer agravo e tinha aprendido um pouquinho da 9876, e foi exatamente a peça que foi o diferencial que eu acabei passando no concurso. Então, não tinha destino melhor, né, do que acabar na Procuradoria do INSS e depois, claro que aí sim, o trabalho, a dedicação, o projeto que eu trabalhei no Banco Mundial,
me levou à presidência da INSS e que eu tenho muito orgulho até hoje. E foi muito bacana, né, Mauro? Porque coroou, na verdade, um conjunto de atividades e que você já tinha desempenhado, vários trabalhos que você tinha dirigido para essa área. Acho que foi muito bacana. Eu, como sempre, acompanhei a tua carreira, assim, e acompanho já há algum tempo, né? A gente vê a dedicação que você tem. E é um caminho difícil, né, Mauro? O serviço público, acho que é bacana a gente falar isso para quem está assistindo a gente. O serviço público, ele tem umas agruras, assim, limitação de verba, questões de hierarquia, questões, às vezes você faz um serviço bem feito, mas não é o serviço que a tua gestão quer, não é aquilo que é a pauta mais importante naquele momento, isso passa por cima de você igual um trator, eu diria assim. Eu nunca... Na verdade, para não dizer que nunca, eu já passei no concurso do Exército, acabei optando depois por não ficar, mas eu trabalhei os últimos 9 anos aí no CRPS e no CARF. Então, mais ou menos, entendo um pouquinho dessa coisa do agente público, do servidor público. E aí eu queria que você falasse para a gente, assim, se você pudesse hoje, eu faço essa pergunta não é só para você, viu? Eu gosto de fazer essa pergunta para os convidados. Se você pudesse hoje, você mudaria alguma coisa nessa trajetória ou você manteria ela como ela está? Ah, não, Ana, eu sempre digo assim, olhando a origem do meu pai e da minha mãe, né, que tem, a gente lembra, né, 2 agricultores no interior do Rio Grande do Sul, e permitir que um filho chegue aonde eu cheguei, os cargos que eu ocupei, o cargo que eu estou ocupando hoje aqui como secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos no Estado, dizer que faria algo diferente seria ser injusto com todo o trabalho deles, com a minha história, com as pessoas que me ajudaram a chegar aqui. Então, eu não mudaria uma vírgula, né, de toda a minha trajetória profissional, porque efetivamente ela é resultado do esforço de muita gente, não é um resultado do meu trabalho, do meu esforço, né? Muitas pessoas cooperaram, muitas pessoas colaboraram, muitas pessoas apoiaram, até quem puxou para trás, né, tem um papel importante, porque alguém que puxa você para trás também faz você refletir sobre as coisas, até para tentar entender por que alguém eventualmente não concorda que você esteja seguindo determinado caminho. Então, acho que isso é muito legal, assim. Então, não mudaria uma vírgula, pelo contrário, eu tenho incentivado as pessoas, né, a acreditarem no serviço público. Eu tenho minhas críticas, né, a minha esposa deve estar nos assistindo, né, ela disse que ia assistir um pouquinho antes de levar as crianças para a cama, e ela sabe que eu sou um crítico de serviço público bastante grande, sob várias perspectivas, mas não tenho dúvida que o Estado, né, os servidores públicos, importante, né? Tem um papel relevante. E aí, aproveitando um pouco da tua pergunta também, dizendo assim, quando você chega à presidência do INSS, por exemplo, como instituição, e como a gente está falando muito para previdenciaristas, né, que seguem o IEPREV, que nos acompanham no dia a dia desse trabalho que o IEPREV faz, às vezes as pessoas acham que quando você é presidente do INSS, você só cuida de questão previdenciária. Né? Então, parece que você não está muito... Só que, assim, você tem 40 mil servidores, quase 2 mil agências, centenas de gerências, superintendências, a diretoria como um todo, o ministério, né? Agora ainda mais complexo, porque agora você nem tem um Ministério da Previdência, né? Você tem um ministério que está... Você tem uma estrutura previdenciária engolida dentro de uma coisa muito maior, né, que não é o foco central, né? Minha opinião, até acho que o INSS devia estar no Ministério da Cidadania e não na Economia. Mas, então, assim, você tem que gerir pessoas, você tem que gerir orçamento, você tem que administrar data prévia, você tem que gerir sistemas, você tem que administrar fila, né? Assim como os advogados, né? Às vezes a impressão que fica quando a gente vai para os eventos, agora não, porque muitos colegas estão se especializando em processo administrativo previdenciário, então estão entendendo o que é ir no balcão, estão entendendo o que é enfrentar a fila, né? Mas as pessoas acham que o problema do INSS é só o direito. Não, para viabilizar o direito tem todo um contexto de gestão, de administração, de coisas que a gente nem compreende, né? O fundo geral, o fundo do regime geral de previdência social, ninguém nem sabe o que é isso, na verdade, né? Ele é uma conta contábil que ninguém nunca estudou. Talvez a Fatorelli seja a pessoa que mais tem explorado essa questão, porque ela fez um trabalho muito profundo na questão do déficit, né? Enfim. Então, quando você tem todos esses problemas para administrar, de fato, a IN, né, que é o que rege o nosso dia a dia,
a análise do decreto, que muitas vezes é lá no INSS que o decreto é estruturado, ele quase fica secundário, né? Porque você tem tantos outros problemas para resolver que discutir se aquela certidão, se aquela autodeclaração do sindicato, se ela é prova boa, se ela não é prova boa, se a ACP que diz que você pode contar tempo rural a partir dos 5 anos de idade, se isso é bom, se isso é ruim, né? Se o vigilante armado é ou não segurado especial, se eu tenho que fazer uma resolução para isso, cara, alguém resolve, entendeu? Porque tem outros problemas para serem abordados. Então, eu sempre digo que quem é muito crítico dos presidentes do INSS, eu convido a sentar na cadeira, né? E aí vai descobrir que a vida não é fácil, assim como as pessoas, advogado é fácil, né? Eu sempre dizia para as pessoas, o dia que você achar que a advocacia é fácil, alugue uma salinha no setor comercial sul, abra uma porta, né? Sem secretária, sem nada, e descubra como é que você vai ter que tirar xerox do documento, aí você não tem máquina de xerox, você vai ter que sair correndo, mas é quem cuida do escritório, porque você não está lá dentro, né? Então, não é fácil, né? Mas essa somatória de experiências faz com que a gente se torne melhor, mais perto da perfeição, quem sabe um dia. Que bom. Não, e é bom te ouvir, né? Porque eu acho que as pessoas elas gostam também de ter essa ideia de como é o outro lado. Porque a gente está muito acostumado a conversar com advogado, a conhecer as agruras da nossa profissão. Mas é bacana saber também de quem já ocupou um cargo que a gente considera um cargo alto, né, Mauro? Eu digo assim, quando a gente conversa, por exemplo, com alguém do previdenciário, você estar num cargo como, por exemplo, o teu era o de presidente do INSS, o cargo que hoje tem o Bruno, né? O Bruno está lá como secretário, saiu da secretaria adjunta, hoje é o secretário especial. Não é fácil, não é simples, e tem que conjugar muitas coisas ao mesmo tempo, acho que você disse muito bem. E esse jogo de cintura, ele leva meses, né? Você quer costurar um acordo, você quer costurar uma situação, não é simplesmente como a gente faz no escritório, marca um café com alguém, simplesmente é o teu interesse que está em jogo, você vai lá, combina com a pessoa e fecha. Não, leva meses. Isso traz frustração também, não traz, Mauro? Um pouco de frustração pela demora, você gostaria de ser mais rápido e não consegue. Eu acho que tem todo um pacote nisso, né? Eu posso falar por mim, né? Assim, eu tenho um perfil muito executivo, eu gosto de fazer as coisas acontecerem, né? Até um pouco mais cedo aqui tinham 2 gestores do INSS que estavam aqui conversando um pouco comigo, nós estamos trabalhando num projeto conjunto com o INSS aqui, e eles até diziam assim, Mauro, na época que você estava lá, a gente resolveu o problema da redução da jornada para 6 horas, ajudou muitos servidores, fez isso, fez aquilo, mas, cara, hoje olhando a gente fez, mas quanto custou, né? Quase uma greve. Então, assim, são tantas coisas que atrapalham, né? Muitas vezes a incompreensão das pessoas, mas não é uma incompreensão fútil, às vezes as pessoas são incompreensivas porque elas têm seus problemas, ou seja, se você quer um reajuste de salário, você quer incorporar uma gratificação porque você vai aposentar, é justo, é legítimo, né? E às vezes quando a gente está no cargo, a gente não tem essa sensibilidade porque a gente está olhando para o nosso, quero implantar isso, eu quero transformar aquilo, e de repente você fica com a sensação que tem alguém ali te atrapalhando e aquilo te chateia, mas é um pouco daquilo que os advogados conhecem muito bem, né? É o contraditório, né? É o outro lado, né? É a outra perspectiva, né? Sim, tem a perspectiva do humano, do direito humano, da dignidade da pessoa humana que está buscando aquele benefício, mas o servidor que está sentado ali no balcão, né, atendendo diariamente, e você já me ouviu dizer o que eu vou dizer agora, eu sempre digo que o servidor do INSS que está no balcão decide mais do que o juiz. Quantas decisões diariamente um servidor dá no balcão? Né? Hoje menos, porque está mais eletrônico, mas se a gente olhar para 10 anos atrás, 15 anos atrás, o servidor decide a cada instante, sim ou não, sem formação fundamental jurídica, e está ali decidindo, sim, esse defere, esse indefere. O juiz tem um cabedal de estrutura, de pessoas, de formação, de tempo, né? Coisa que o servidor do INSS não tem. Quando você chega ali com uma carteira de trabalho para fazer um acerto de vínculo e já fazer um requerimento de aposentadoria, não tem esse negócio de
manda para a assessoria ver se está instruída adequadamente e vamos ver depois, analisar as preliminares, se tem carência de ação, se não tem carência de ação. Não, é ali, deu ou não deu. Se deu, que bom. Se não deu, leva xingão, leva todo tipo de coisa, né? Só não leva cuspida hoje, porque agora tem os vidrinhos na frente lá por conta do coronavírus, né? Então, essa é a dura realidade. Eu estou rindo, sabe por quê, Mauro? Eu estou rindo porque é a mesma coisa com o perito, né? Eu vejo o sofrimento que o médico perito tem, porque hoje, o que acontece? Tanto para o perito do INSS, como para o perito judicial, que é o trabalho que o Anderson faz aqui, né? Sempre vai ter alguém que está descontente. E o problema é que muitas vezes acaba que aquela pessoa fica com uma função muito árdua, que é dar uma resposta referente a algo que ela também não pode controlar, né? Eu vejo no médico perito acontece também essa situação, desperta amor e ódio, mas também algumas vezes eles estão limitados até por uma falta de conhecimento de um treinamento que não teve jurídico na questão do direito em si. O mesmo acontece com o servidor segue a IN e quando ele sabe o que seguir na IN, porque às vezes tem casos que são tão difíceis que a gente precisa sentar, conversar, debater. Você acha que o servidor consegue também ter resposta imediata para tudo? Então, a gente tem muita dificuldade nisso pela falta de estrutura também, né? Sim. É um ponto bem razoável para a gente sempre levantar. A falta de treinamento, a falta de tudo, né, Mauro? Servidor do INSS não tem treinamento, nem tem treinamento, que dirá um treinamento frequente como seria necessário. Eu digo mais que isso, né, Ana? Muitas vezes, né, depois que sai um julgamento no Supremo, ou que sai um repetitivo no STJ, né, todo mundo comemora. Ah, tá vendo? Eu disse, sim, você disse. Mas levou 15 anos para essa matéria chegar lá, e uma corte especial teve que se reunir com 15 ministros para julgar, ou até o pleno do Supremo, em embargos de declaração. Quer dizer, se o tribunal chegou nesse nível para julgar, mostra que, de alguma forma, gostemos ou não, o servidor tinha o direito da dúvida. Né? O servidor que indeferiu tinha o direito da dúvida. Né? Eu não vou nem falar do servidor, a instituição tinha o direito da dúvida. Então, a gente tem aí umas questões, às vezes, também um pouco apaixonadas, nós da advocacia, e eu gosto de dizer que eu posso falar hoje dos três lados, né? Porque eu estive procurador, estive presidente e advocacia, né? Privada. Então, realmente que todo mundo tem seus motivos e a gente precisa entender e respeitar, embora eu compreenda a dor das pessoas que precisam do benefício assistencial, que precisa lá do auxílio-doença, de uma aposentadoria por invalidez, que são benefícios que estão mais afetados a uma realidade instantânea, né? Diferente de uma aposentadoria por tempo de contribuição, que você planeja, você está trabalhando, né? Isso não é um fato, um evento que muda a tua vida repentinamente e você precisa do benefício. Eu entendo tudo isso, né? E acho que o Estado tem que ser mais efetivo. E eu agora, inclusive, eu sou conselheiro aqui do Instituto de Previdência de Saúde do Estado aqui. E hoje nós estamos exatamente discutindo as carências para os segurados do plano de saúde. E aí, algumas regras aqui que estavam sendo postas, e eu disse, olha, gente, a gente precisa botar um teto aqui de 5 dias para isso, 10 dias para aquilo, 15... Ah, mas o Estado não quis. Bom, o Estado não tem como, mas isso não é um problema do segurado. O segurado precisa ter a garantia que o plano de saúde vai atendê-lo. E aí a gente acabou, forçamos e aprovamos a resolução. Então, mostra, assim, que eu tenho a percepção clara de que o Estado precisa também fazer a sua parte. Mas no tamanho que é a estrutura da Previdência, o tamanho da responsabilidade que a gente tem, porque qualquer coisa vezes um número muito grande é muito dinheiro, e ao final das contas, o dinheiro que está sendo pago de benefício indevido é dinheiro do próprio segurado, né? As pessoas às vezes confundem, é dinheiro do governo. Não tem dinheiro do governo aí. É tão engraçado, as pessoas elas criam uma figura inanimada e intangível do governo, que nada mais é do que o conjunto de todos nós, né? Eu acho muito engraçado quando as pessoas elas acham que estão fraudando o governo, mas não a sociedade. Né? Eu não estou prejudicando ninguém, eu só estou pegando porque eles pegam. Essa teoria do ele, né, do governo, como um ser próprio e intangível, ela faz com que as pessoas talvez elas se sintam menos culpadas ou talvez mais confortáveis, eu diria, em cobrar coisas, exigir coisas que às vezes, por exemplo, não fazem parte de uma questão que seja social. Então, são muitos pontos, né, Mauro, para analisar.
Isso já tem um pouco a ver com o livro, até, na verdade, né? Quando o livro, na verdade, só para contextualizar um pouco, né, nossos espectadores aí, na verdade, o livro ele é o resultado da minha dissertação lá na Espanha, né? Do master que eu fiz lá na época. Eu comecei até quando e foi concluído em 2014. E o que ele é? Ele, na verdade, ele é uma fotografia. O livro não foi atualizado, né? O livro foi publicado exatamente da forma, para dizer que não foi 100%, né? Para que eu não seja desonesto na informação, me pediram para atualizar apenas que julgou a desaposentação, porque não tinha a forma como estava no texto, precisava mudar, e a gente alterou ali 2 palavras, né? Que a gente alterou no texto quanto ao original. Então, ele, na verdade, ele é uma fotografia. Talvez para pesquisa, para quem vai ler e vai tentar escrever no futuro sobre o que é a história da Previdência, sobre o que é aquele momento, esta é a finalidade com que o livro vai cumprir, né? Então, ele diz o que foi feito ali 11, 12, 13, e aí tem um recorte em 14, e dali eu digo uma série de coisas que eu acho que teriam que acontecer. E muitas delas acabaram acontecendo, não porque eu fosse vidente, porque era o óbvio, né? Era necessário que acontecesse. Então, e essa questão do livro, quando eu falo, né, dos reflexos da melhoria da qualidade dos serviços, né, no equilíbrio do sistema, e aí volta para a Fatorelli, volta para a Thaís, volta para todo mundo, para você, inclusive, né, e tantos que lutaram tanto porque diziam que a reforma não se justificava, porque a gente teria sustentabilidade no regime, porque ele seria superavitário, enfim. O livro não foca nesta questão, que o livro ele foca que a gestão também poderia contribuir para melhorar este déficit que eu entendo que tinha, né? Mas ou que no mínimo ele pudesse melhorar ainda mais o equilíbrio do sistema se ele fosse efetivamente equilibrado. E uma questão que eu trouxe muito no livro é exatamente essa questão da fraude, né? A questão da fraude da forma mais simples, né? Desde aquele benefício que você sabe que um vizinho usufrui, né? E que ele não tem direito, mas que você às vezes se envergonha, né? Eu não vou denunciar, enfim, né? Aí você usa aquele chavão, não, mas tem tanta gente que rouba, né? Deixa ele ganhar o benefício dele. Tudo isso prejudica, né? Então, assim, nós tínhamos aí, num determinado momento histórico, algo em torno de até 2, 3 bilhões por ano no monitoramento operacional, ou seja, que é aquele órgão que ficava lá cuidando de pagamento de benefício indevido. 22 bilhões, pouquíssimos municípios brasileiros, talvez alguns, têm receita, né, de 2 bilhões. E a gente queimava 2 por ano como se isso fosse algo simples, sem nenhum pudor. Só estou falando de pagamento indevido. Aí nós vamos falar da fraude, aí nós vamos falar da sonegação, daí nós vamos falar da corrupção, enfim, tudo isso que são mecanismos de gestão, não tem nenhuma mágica aqui, não estamos falando nada de mudar modelo tributário, modelo de arrecadação, não, gestão, né? Ter uma malha, né? Ter fiscalização ativa, ter cobrança dos valores que são sonegados, ter mecanismos de expropriação patrimonial, né? Ter mecanismo de alienação antecipada de ativos de quem deve, né? A gente faz isso já hoje, e eu estou vivendo isso aqui, com relação aos bens apreendidos por tráfico de drogas, que tem o perdimento e a alienação antecipada. Em caso flagrante de corrupção, em caso flagrante de sonegação, tinha que alienar o ativo, vender, e o Estado, já que o Estado tem tanto dinheiro já, então, se alguém no futuro ganhasse, a gente devolve dinheiro para ele, né? Mas o que não dá para deixar é o ativo sendo dilapidado, o patrimônio sendo esvaziado, e no fim a empresa acaba do mesmo jeito, porque o sonegador acaba fugindo, né? Então a empresa e os empregos vão embora do mesmo jeito. E o patrimônio também, no fim o buraco fica no sistema. Então, acho que isso ainda é muito desafiador, eu acho que isso ainda é atual, né? Eu acho que esse ainda é um problema sério que a gente tem pela frente, e a responsabilidade é de todos, inclusive de quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui, muitos advogados, né? A gente sabe que tem gente desonesta em todas as searas, e a gente sabe que muitos colegas, né, às vezes usam de subterfúgios aí para conseguir a concessão de um benefício que, na verdade, é enganar a si próprio, né? Ali no afã de querer ganhar de qualquer jeito, acaba enganando a si próprio.
Ah, com certeza, Mauro. E eu ia aproveitar e ia te falar o seguinte: uma vez você deu uma palestra que eu gostei muito. Na verdade, eu sempre gosto das suas palestras, mas tem uma em especial que me marcou bastante. Foi a primeira reunião do Conselho Lá na Federal, OAB, lá na lá na OAB. OAB em Brasília. Acho que foi 6 de junho de 2016. Eu lembro a data, olha só. Eu falei sobre sustentabilidade, exatamente, falei sobre superávit primário, a composição do superávit primário e o déficit. Eu falei um pouquinho sobre tudo isso, como montava esse déficit, que na verdade não é que não exista, é bem o que você falou, é que depende de como eu olho a conta, né? Se eu olhar a conta de um jeito e interpretar ela, eu vou tirar com déficit. Se eu interpretar diferente, eu vou dizer que não tem déficit. Então, tudo, na verdade, depende da premissa que eu analiso e depende também do diálogo que eu quero ter, né? Ele pode ser mais sincero ou menos sincero, vai depender, na verdade, do que eu tô, quais são como é que eu posso dizer, as variáveis que eu estou colocando na equação. Mas o que eu me lembro que você falou, que eu particularmente gostei muito, foi quando você falou da estrutura. Como ficamos com o final do Ministério da Previdência? Porque hoje a gente tem uma estrutura, eu diria, mais complexa quando eu preciso aprovar algo, porque eu dependo de pessoas que não estão completamente ligadas ao objetivo que seria da Previdência, da Seguridade. A gente tem a assistência à saúde, à Previdência andando totalmente separadas hoje, né? Cada uma numa pasta diferente, com um responsável diferente. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Assim, na sua opinião, quando você escreveu o livro, o fim do Ministério da Previdência, ele ajudou com que a aprovação da reforma e as coisas acontecessem desse jeito? A gente ficou mais enfraquecido? Ou você acha que não fez diferença? Não, eu acho que sim. Eu acho que ele é um evento, digamos assim, paradigmático na alteração da reforma, né? Ah, se tivesse ministério não ia? Não, se tivesse ministério ia também, né, fazer a reforma. Mas seguramente ia encontrar muito mais resistência porque, mal ou bem, né, as pessoas que estão nos ministérios, né, e não é diferente no Ministério da Previdência, têm uma certa intimidade com a matéria. Ainda que ideologicamente você poderia concordar com a reforma, mas a intimidade daria às pessoas digamos assim, um certo freio, né? Ou seja, talvez determinadas coisas pudessem ser melhor trabalhadas sob a perspectiva, digamos, do cidadão, né? Mas eu acho assim, olhando o contexto de hoje, e aí posso te dizer que eu vivo isso aqui, né? Aqui também a gente tem esse desafio, né? Agora, quando a gente tinha a questão da definição do pagamento do benefício emergencial pelo governo federal, e aqui no estado nós avaliamos, às vezes, essa perspectiva também, a falta de sintonia, né, a falta de reunião de informação, de dados, de experiências, de registros, não permite que você consiga ter uma estrutura organizada, concatenada de nada. E aí, quando você olha para o sistema brasileiro, né, e aí você vai pensar assim, não vamos nem falar de saúde e assistência no primeiro momento. Quando você olha a SUSEP, Previc e INSS sem fazer uma reunião nos últimos 20 anos, se esses três órgãos nem se conversam, como é que a gente pode estar falando de um sistema previdenciário? Né? Nós estamos falando de sistema previdenciário fechado, aberto e regime geral. Ninguém se fala, cada um tem sua opinião sobre o seu negócio, cada um age do jeito que ele é mais conveniente, sem que a gente não tenha... Eu não fiz nunca uma reunião com ninguém, da Previc nem da SUSEP. Acidentalmente, talvez almoçando num restaurante, né? Mas veja, como é que eu posso falar de sistema de previdência se os três segmentos da previdência não se falam, não se reúnem, se eu não tenho um conselho sobre isso? Bom, e aí eu não tenho um órgão superior a eles que fosse um coordenador, como os ministérios cumprem a função de coordenação técnica, né? Se eu não tenho um ministério para fazer isso, quem vai coordenar? O presidente da SUSEP vai fazer o que quer, o presidente da INSS faz o que quer, faz o que quer, obviamente, né, não dentro dos limites, né, das suas competências. Então, o Leonardo é um grande estudioso, né, que está hoje à presidência da INSS, é um querido amigo, né, tem uma história super bacana de pesquisa, de estudo e tudo. Mas está ali ilhado, né? Está ali ilhado no INSS,
tentando conter uma sangria, né, de problemas que tem hoje pela falta de estrutura, pelas dificuldades todas que o INSS vem enfrentando, até naquilo que ele tentou evoluir, né, com o meu INSS, com o INSS digital, com tudo isso, até isso com problemas, né? Nós estamos com, não sei, mas acho que nós estamos na casa de milhões de pessoas na fila aguardando por um atendimento, né? Então, muito difícil. Então, veja, indo para a tua pergunta, sem uma estrutura, sem uma coordenação, não vai funcionar, né? O modelo que está posto hoje é um modelo que está exatamente seja como está, né? Você fragiliza o INSS porque você deixa ele debaixo do Ministério da Economia com grandes equipes profissionais de altíssima qualidade. O Ministério da Economia tem realmente uma equipe muito, muito interessante, mas que são economistas, não estão focados no social. E o Ministério da Cidadania está lá na outra ponta, cindido ainda, né? Porque aí é o Ministério da Cidadania e o Ministério de Direitos Humanos separados, né? Então, duas ações que também correm em paralelo e que tem uma correlação imensa, e o INSS está perdido aí nesse meio, né? Então, eu realmente vejo com, assim, alguém outro dia disse, vai voltar a ter o Ministério da Previdência. Eu disse, cara, só se alguma coisa muito grave acontecer, né? Senão, eu ia contar uma piada, mas não vou. Porque senão não há, porque não é. Hoje o modelo que está aí, para aquilo que se pretende fazer, que seguramente são mais reformas, inclusive, como está ótimo, é um ambiente perfeito. E, na verdade, Mauro, a gente tem uma outra situação também que acho que a gente pode considerar, é que a capitalização ela não foi descartada, né? Algumas oportunidades que eu tive em Brasília de conversar com o pessoal que está lidando com essas questões agora, é de que a capitalização não morreu, ela esfriou, mas ela ainda não deixa de ser ela esfriou, mas não o suficiente para estar morta, só para superar a sua risadinha aí. Não, na verdade, eu até acho, com toda a modéstia, que eu conheço pouco desse assunto, mas acho que esse negócio só não andou porque as pessoas não entenderam o que é, né? Não se votou a capitalização porque muitos dos congressistas não tinham clareza exatamente do que era e se achava que daqui a pouco ia se causar um dano ainda muito maior e muito mais severo ao cidadão. E aí esse foi talvez a grande conquista, né, dos movimentos do IEPREV, de outras instituições, foi conseguir dar esse susto, né, da questão da capitalização, porque, na verdade, foi a única vitória que a gente teve. Eu queria te pedir uma coisa. Eu considero que foi essa e um pouquinho do rural, que o rural teve algumas coisas que ainda, acho que teve uma certa vantagem, assim, considerando, por exemplo, a maior destruição na minha forma de enxergar foi a questão da pensão por morte. Eu acho que essa morreu praticamente. O benefício mais importante do sistema, que eu sempre, quando eu fui a primeira vez falar no Congresso, que foi até na época que eu ainda estava no IBDP, e nessa época, inclusive, eu te encontrei lá no dia que eu fui falar, estava eu, você, a Thaís, a Riedel, e mais agora eu não me lembro, mais uma pessoa que estava lá palestrando também. E eu fui no Senado falar. Eu me lembro até hoje que o que a gente mais debatia era isso, assim, o que é mais importante para o segurado? Normalmente é o benefício que ele deixa para um dependente. Isso tem um peso muito grande na vida das pessoas. Como eu deixo as pessoas que eu amo num momento de falta, num momento... Isso pesa muito. E, de repente, eu acho que essa foi a parte mais afetada, e afetada de uma forma bem dura, inclusive, pela reforma. Na verdade, né, eu acho que aí os estudiosos, né, quem escreveu sobre pensão, acho que a Adriane escreveu sobre pensão, alguns, acho que a Jane também, não lembro agora, mas alguns... Eu escrevi também, mas escrevi no livro do Ivan. Do Ivan Kertzmann, Então, assim, quem escreveu e estudou um pouco sobre pensão, né, sabe que se a gente remontar no processo histórico, a origem da Previdência é para atender pensionistas, né? A Previdência nunca foi pensada como um benefício para a aposentadoria, para você... E nos tratados internacionais, o primeiro item previdenciário que surgiu em tratados internacionais de declaração dos direitos humanos foi a pensão por morte também. Exatamente. Porque ela era o benefício principal, né? A gente inverteu, tanto aqui, o nosso Instituto de Previdência aqui do Estado, o IP, é Instituto de Pensões do Estado do Rio Grande do Sul. O IP tem a ver, remonta para pensões.
Tanto que ele é bem mais recente, né? Que ele também passou a assumir a questão dos benefícios, até porque a Previdência Social, a parte de benefícios de Previdência sempre esteve associada ao tesouro dos órgãos públicos, né? No plano estadual, no plano municipal, tanto que hoje, quando a gente fala de migração das massas dos RPPS municipais, por exemplo, é exatamente porque as prefeituras querem tirar da conta do tesouro, né, e transferir para aqueles pouquíssimos casos que você tem superávit de RPPS, aí você quer usar o superávit do RPPS para assumir a massa financeira do tesouro, migrando a carteira de um lugar para o outro. Então, esse realmente, e assim, né, Ana, a gente vai ficando velho, agora começando a chegar perto dos 50, começa a fazer conta. Aí, outro dia eu estava brincando em casa com a minha mulher, disse, mas agora somando, multiplicando, dividindo, multiplicando por 0,6 e ponto 6 de novo, esse negócio ficou 0,36 você ganha, não dá para pagar as contas, né? Estava falando sobre isso exatamente. Na verdade, você vai verificar, você ficou com 40% do que você ficava antigamente, né? Exatamente. Então, isso é um problema que a gente ainda vai viver, né? Se a gente não tiver um resgate da situação econômica do país, se a gente não melhorar a condição humana, né? Nos próximos 20 anos, 30 anos, se a gente já tem um processo de empobrecimento dos idosos por conta dos benefícios não manterem a capacidade de renda, né? Isso vai se agravar ainda mais. Nós estamos vivendo mais tempo, então nós vamos ter que viver mais tempo com menos dinheiro, ou seja, aquilo que eu dizia, embora eu fosse alguém que achava que parte da reforma era importante, o que a gente não pode é transferir, criar um mecanismo, é o que a gente de certa forma criar um mecanismo que você tira a conta da previdência e transfere para assistência, quer dizer, então o problema de caixa não se resolve, né? E tem uma coisa, Mauro, que eu gosto de falar muito, né? Eu sou uma pessoa de centro-direita, eu nunca escondo isso, gosto de trabalhar com direito social, mas sou uma pessoa de centro-direita. E eu sempre falo assim, o problema é analisar o seguinte, nem o capitalismo, ele sobrevive à miserabilidade da população. Então, a miséria e a falta de aquecimento do mercado, elas prejudicam de forma grave, inclusive, os mais ricos. Então, assim, é um engano achar, dependendo do tipo de motivação do nosso mercado, que não se importar com o que acontece na Previdência e jogar tudo para assistência resolve, não resolve. Porque eu coloco uma trava no desenvolvimento e eu diminuo também aí, eu vou achatar a classe média de um jeito que eu vou diminuir, inclusive, o bom funcionamento dos mercados capitais. Então, é um equívoco imaginar que isso funciona diferente, né? Eu sempre digo o seguinte, quando você tiver que gastar muito com assistência, você vai tirar da conservação de rodovias, você vai tirar da infraestrutura aeroportuária, você vai tirar dos portos, você vai tirar dos investimentos no agronegócio. Esse dinheiro vai sair de algum lugar. Tudo que você tiver que fazer para cobrir proteção social vai sair de algum lugar, porque o dinheiro não brota, infelizmente, né? Então, mesmo aqueles que às vezes se veem numa posição mais privilegiada, né, mais abastada, vai acabar sofrendo as consequências. Talvez os muito, muito ricos não, porque não faz diferença, mas exatamente como você disse, tem uma classe aí de rico para médio, né, que depende, né, da área de serviço, que depende do consumo, comércio, né, consumo, do comércio. Transmissão de renda. Esse cara sabe da importância, né? Talvez a gente sempre fala dos números, né? Os municípios são quem melhor sabe disso, né? Tanto que a gente dizia que 70% dos municípios brasileiros recebem mais transferência de renda do que do fundo de participação dos municípios. Por quê? Porque o pagamento de benefícios é a grande fonte de renda que alimenta o comércio e os serviços nas pequenas cidades. Se isso reduzir, as cidades também vão reduzir. Não tem, a atividade econômica vai diminuir e, consequentemente, vai aumentar a fila de miseráveis na porta da prefeitura. Então, lei básica da física, né? Ação e reação. Sim. E antes da gente voltar para o seu livro, eu ainda vou fazer uma pergunta. O bom de falar com pessoas inteligentes é que a gente não combina a pauta e a gente muda de assunto, fala de coisas que não foram combinadas e tem resposta, viu? Por isso que eu estou feliz com você. Eu que estou feliz de conversar com você. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só, e o que você acha, assim, de uma forma... Não sei nem se você leu o decreto de hoje,
mas assim, que traz a competência da gestão de parte do RPPS, não é todo, parte, isso já vinha sendo debatido, já vinha sendo falado, para a questão do INSS. Queria uma opinião assim, leve, não precisa aprofundar, mas eu queria que você dissesse o que você acha que... Eu acho que eu vi num dos grupos, eu acho que até foi no grupo do IEPREV, acho que eu vi o Washington Barbosa, eu acho, fazendo uma ironia, e mais alguém. E eu acho que o nosso presidente também estava fazendo uma ironiazinha sobre esse assunto aí, né, falando da questão de que as autarquias e fundações, então, os benefícios vão passar a ser geridos pelo... Cara, eu acho que é isso que você quer fazer, isso você tinha que mudar a natureza do INSS, entendeu? Transforma o INSS numa agência, ou sei lá, num gestor de ativos, ou qualquer coisa do tipo, inventa alguma coisa. Agora, você simplesmente vai transferir para o INSS algo que não é fácil, né? Porque concessão de benefício de servidor não é fácil, né? Concessão de servidor de benefício em geral não é uma coisa simples de fazer, e você vai botar mais gente na fila para desafogar as estruturas internas de outras estruturas do governo que estão com o mesmo problema. Então, na verdade, você só está tirando um problema de um lugar e jogando para o outro. Não vai resolver. E o pior, se o serviço vai ficar pior, no mínimo ele vai ficar igual. Né? Melhor ele não vai ficar tendo mais gente para atender no balcão. Né? Então, melhor não vai ficar. Então, no mínimo que ele vai ficar igual. A única coisa que você está fazendo é dilapidando com a imagem da instituição. Né? Então, sim, você dilapidando com a imagem da instituição, você vai acabar também dilapidando com a própria ideia da Previdência. E aí, talvez isso atenda a interesse da conversa que a gente tinha há pouco. Né? Quando você fragiliza, quando você faz com que as pessoas desconfiem do INPS, né? Como os nossos idosos ainda o chamam, quando você destrói a imagem, e isso acontece com o ser humano, né? Quando você destrói a imagem de uma pessoa, reconstrução é algo dificílimo, né? Quando um advogado tem sua carreira destruída, dificilmente o cliente volta para ele e vai para outro advogado, né? Então, parafraseando isso, se você acha que o INSS não vai mais funcionar, você vai para o sistema de previdência complementar, ou não vai para lugar nenhum. Né? Você para de pagar e deixa ver o que acontece, ou você vira MEI e paga o mínimo necessário e ponto. Que é, né, o que a gente fez com a reforma, né? A propaganda ela foi tão negativa que a gente teve um aumento da informalidade, a gente vê, inclusive os próprios números do governo demonstram o aumento da informalidade nos empregos, principalmente a prestação de serviço, o que é triste, eu considero, porque a gente está destruindo um sistema que, por mais que houvesse discussão do déficit dele, era um sistema que ainda tinha uma estrutura toda montada, uma estrutura que funcionava, e hoje o que a gente vê é as pessoas fugindo, que ninguém mais acredita no INSS. Deixa até eu fazer uma correção aqui, né? Quando eu disse nosso presidente, eu não estava falando do Bolsonaro, eu estava falando do Roberto. Sim. O nosso presidente do IEPREV. Do IEPREV, exatamente. Né? Só para ficar claro, né? Então, fazer esse registro. Não, e é isso, a descrença. Eu acho que isso vai contribuir muito mais para a descrença. Tomara que eu esteja errado, né? Tomara que eu esteja errado. Mas se você não colocar mais força de trabalho no INSS, se você não der mais condições de tecnologia, não der mais estrutura, porque nós estamos passando um processo que o INSS está fechando agências, ou seja, no período que eu estive na presidência do INSS, nós inauguramos 300 agências. Hoje nós estamos fechando essas agências. E uma coisa muito triste que eu vejo, Mauro, a gente tinha uma divisão aqui em Curitiba que funcionava muito bem. Chega a dar uma tristeza, assim, ver as agências fechando, ver o número de servidores caindo. Ao invés de a gente ver a melhora, e assim, quando você conversa com os servidores, você vê que há um desespero coletivo entre eles, de ver que a coisa não funcionou, que a divisão de serviço virtual também não funcionou. Então, é um sucateamento de toda a estrutura. Sim. E não é algo, né, Ana, que não se saiba. Porque se sabe, porque tentou se levar os militares, tentou se chamar os aposentados. Ou seja, se tentou adotar medidas, eu acho que todas são dignas, né? Eu não é uma crítica, eu acho que se tivessem levado os militares seria importante, tivessem levado os aposentados seria importante. É a prova de que se sabe de que precisa pessoas. Senão não se cogitaria fazer isso. O que se tentou fazer foi reaproveitar a mão de obra
que não geraria despesa nova, né? Porque se você faz concurso, você tem despesa nova. Se você realoca os militares ou chama os aposentados, você tem já essa folha de salário paga. Então, você teria... Então, na verdade, se pensou em medidas que se sabem necessárias que teriam menor impacto econômico, mas nem isso se conseguiu implementar, e o que a gente está vendo é um processo de deteriorização aí do serviço, da imagem da instituição e fragilização do próprio sistema como consequência de tudo isso, né? É complicado. Mauro, e vamos falar agora do sorteio do livro, né? O pessoal está esperando. Acho que nós temos que fazer um sorteio. O que é a minha sugestão? Como a gente acabou saindo sem querer, né, do Facebook, travou ali a senha, nós não estávamos conseguindo, o Facebook estava pedindo um código diferente do habitual. O que a gente tem? A gente não conseguiu fazer no lugar de sempre. Qual que é a minha sugestão? Minha sugestão, Mauro, é a gente pegar... Nós vamos colocar uma arte com a foto do livro do Mauro, vamos deixar esses 7 dias até segunda-feira da semana que vem. A Heloísa vai colocar para nós lá, a Heloísa ou Cássio, a regra do sorteio. Então, a regra normalmente é você comentar ali a foto oficial. A foto oficial, ela tá lá no perfil do IEPREV do Instagram, tá? Aí vai lá, comenta lá a foto. O pessoal que já marcou aqui no meu Stories, que está acostumado que o sorteio do bate-papo acontece no meu Stories, eu já vou considerar também, já vou colocar vocês ali na planilha, e todos vão concorrer. A gente tem os 7 dias aí, porque nós vamos colocar essa live no Facebook, ela vai para o lugar normal dela, passa a semana inteira o pessoal assistindo, e aí lá a gente faz o sorteio e segunda-feira a gente indica os sorteados. Pode ser, Mauro? Pode, pode. Quantos livros que você está sorteando aí? 50, é isso? Eu estava sorteando um, porque eu sou uma pessoa humilde, mas a sua assistente hoje, assessora, ela me disse que havia uma possibilidade de sortear uns 2, pelo menos. Não, pode colocar. Eu não sei se vai vender tudo mesmo, então vou botar uns 5 aí para sortear para o pessoal, né? Mas, Mauro, você foi o coração mais bonzinho que passou por aqui. Nossa, eu vou fazer o seguinte, nós vamos até fazer vários tipos de sorteios durante a semana. Tá bom. Aí Então, estamos combinadíssimos. Tem que só ver depois se eu mando direto, se eu mando para vocês e vocês entregam para as pessoas, aí ver como é que é a melhor forma. Isso, aí a gente vê, a Lorena vai entrar em contato contigo amanhã. Ela entra em contato, na verdade, com a Carol, né? Acho que é com a Carol que ela fala, daí ela já combina direitinho, e aí a gente faz esse sorteio na segunda-feira. Pessoal que está acompanhando a gente, ou o pessoal que não está vendo ao vivo, vai ter a semana inteira para acompanhar. Hoje nós estamos no dia 8 de fevereiro, vocês têm até semana que vem, dia 15 de fevereiro, tá? É isso, né? 8 mais 7, 15, estou fazendo a conta aqui da segunda-feira. O tempo que eu me formei em matemática ainda dava 15, agora não sei, já. Eu já tenho um pouco de dúvida, Mauro, porque sabe como é que é, né? Eu já não sou tão boa, não me formei em matemática, não. Mas então, pessoal, até dia 15 à noite vocês têm para comentar a foto. A foto não está lá ainda, nós vamos colocar agora. Nós estamos mudando as coisas no meio do caminho, porque a gente teve um probleminha na plataforma do Facebook. Mas então, comenta lá na foto, marca, vai ter a regrinha lá que a gente vai colocar, e aí vai concorrer. São 5 livros, gente. Olha, nunca ninguém deu 5 livros no meu programa. Agora você falou 5 assim, isso aqui para mim são 10. Agora me assustei. Não, são 5, assim, 5. É felicidade, né? Só dando risada. Escuta, e agora conta um pouquinho para nós do que você está escrevendo antes de acabar, que é outro tema interessantíssimo também, inclusive na diretoria de atuação do IEPREV, você já participou dando palestra, falando sobre esse tema. Fala um pouquinho para a gente antes da gente encerrar. Esse é um tema que, sem nenhum demérito a tudo que eu já fiz, né? Mas a gente vai vivendo a cada nova etapa, a gente vai vivendo novas emoções e vai criando novas expectativas. E hoje eu tenho dedicado, além do meu tempo aqui na secretaria, toda essa questão que também é novo para mim, né? Toda essa coisa de direitos humanos, essa questão da diversidade, toda essa questão que aqui é desafiadora, né? Porque tem um espaço imenso de trabalho nesse setor de inclusão, né? Que eu acho que ainda está um pouco adormecido nos advogados. Eu tenho dito isso para as empresas, inclusive, também, né? Que a questão social, a gente está falando muito de compliance, muito de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, e nós estamos vivendo um momento de pandemia, de crise social, que as empresas poderiam dirigir um pouco desse esforço também para a área humana, para a área social e menos, talvez, né, para esse aspecto. Mas isso é um debate para outro momento.
Mas eu tenho dedicado bastante tempo hoje, um papel agora como advogado privado, né? Eu fui me dedicar àquilo que é mais importante para mim como advogado, além de defender bem o meu cliente, que eu acho que é sempre a primeira missão do advogado. A segunda missão é ter certeza que você vai receber aquilo que você faz jus pelo seu trabalho, né? Então, o Dyson, né, costuma falar muito sobre a questão da importância do contrato de honorários, né? Sim, o contrato de honorários é um instrumento importante, né? E a jurisprudência relacionada à questão dos honorários contratuais também tem se revelado muito interessante, né? Eu acho que os advogados precisam estudar a jurisprudência até para fazer bons contratos, né? Mas eu tenho dedicado um bom tempo da minha vida a estudar a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais, né? Como nós sabemos, com a mudança do CPC, em 2015, né, a gente alterou bastante significativamente a questão daquilo que dispunha no CPC de 73. Então, o parágrafo 3º e 4º do 20, né, que estabeleciam que os honorários incidiam basicamente sobre a ideia de um conceito de valor da causa, se modificou abruptamente, né, e até é muito importante destacar que a 3ª e 4ª turma do STJ já se manifestaram numa linha muito boa, em que, na verdade, os honorários não incidem mais sobre o valor da causa. O valor da causa, na verdade, ele é a última rácio, né? Ou seja, quando você não tiver mais como apurar, né, você usa o valor da causa. Então, hoje, a jurisprudência tem sido muito clara que, primeiro, é o valor da condenação, se você tiver um valor da condenação, depois o valor do proveito econômico, aí sim o valor da causa, e se você não tiver nada disso, então você aplicaria do artigo 85, que vai falar da equidade, né, como um juiz equitativo, em que o juiz poderia fixar um valor, que isso, inclusive, né, o IEPREV está atuando fortemente, né, tanto na questão do tema 1046, quanto o tema 1076, acho que o tema 1050, de alguma forma, fala sobre isso também. Uhum. Então, esses são assuntos importantes, eu tenho me dedicado muito a essa questão dos honorários, e é muito importante, Ana, fazer um pouquinho aqui de comercial também, né? Os advogados não se atentaram, principalmente logo ali no início da vigência do Código Novo, e hoje ainda, quando a gente vai para os estados mais nos extremos, que não tem uma atuação tão forte, né? Não tem uma presença tão marcante ainda nos tribunais superiores, e principalmente nas comarcas de interior, onde os juízes, às vezes, por julgarem todo tipo de matéria, né, geralmente o juiz lá ele é civil, trabalhista, criminal, eleitoral, ele previdenciário, né, ele cuida de tudo. Então, a gente também não pode, daqui a pouco, julgar o juiz, porque ele está lá tentando julgar o direito material e a questão processual, por vezes, acaba passando batida, que cabe a nós como advogados, né? Aí somos nós, porque é o nosso direito que está em jogo, então cabe a gente fazer o recurso, a gente embargar de declaração. O que aconteceu ali em 2016, 2017, 2018, especialmente porque o STJ disse que a regra dos honorários se aplica a partir a legislação processual que se aplica aos honorários é aquela vigente na data da sentença. Então, as sentenças que saíram em 16, 17, muitas delas acabaram saindo ainda aplicando o Código Velho, fixando honorários com base no valor da causa, e aí a gente ganha o processo, sai comemorando e não lê direito lá o dispositivo, e transita em julgado. Ganhei, né? E aí você foi ver que quando vai fazer a liquidação, ou quando vai fazer a execução, você vai ver lá que o valor da causa, na verdade, não é proveito econômico, né? Valor da causa não é atualizar a conta toda, porque o valor da causa é coisa diferente. E se você não embargou de declaração, não discutiu isso, não dá. Então, a gente tem feito um trabalho muito intenso lá no nosso escritório, né, de ações rescisórias relacionadas à questão dos honorários, né? Que bacana, Mauro. Tem jurisprudência não sabia, achei favorável, tem jurisprudência favorável já nesse sentido, tem até umas liminares concedidas nessa matéria. Tem também, como eu estava te contando mais cedo, lá tem situações em que matam sumariamente a tua rescisória, dizendo que não pode, mas aí é o nosso papel de advogado brigar por isso, né? Então, acho que esse é um assunto que eu tenho dedicado bastante tempo. E para os previdenciaristas, né, de plantão, juntamente com o nosso estimado professor Elvio, né, lá de Londrina, né, a gente tem dedicado um tempo também a discutir a questão da súmula 211, né, que é a questão da limitação dos honorários à data a base de cálculo limitada à data da sentença, né? A gente já tem alguns precedentes em São Paulo derrubando essa aplicação.
o Elvio, estou acompanhando 2 processos do Elvio no STJ que subiram os recursos especiais, e nós estamos tentando fazer um trabalho. Infelizmente, a pandemia não nos permitiu de fazer um trabalho individualizado com os ministros para fazer um despacho pessoal explicando tudo isso, até porque uma matéria para a Corte Especial seria bom, porque terceira e quarta turma estão muito fortes na Corte Especial, então lá tem uma representação grande, então seria bom de discutir, porque são magistrados que têm julgado a tese favorável aos honorários. Já a primeira e segunda turma do STJ tem uma posição um pouco mais dura, né? A gente tem visto que eles têm tentado aí aplicar insistentemente a questão do parágrafo 8º, e aí reportando a jurisprudência anterior, enfim, tem umas questões bem desafiadoras, mas esse é um assunto que os colegas advogados, de vez em quando agora eu recebo ligações de alguém, doutor, transitou em julgado, e agora o que eu faço? Isso, olha, se não recorreu e transitou, faz rescisórias, se não, recorra e brigue. O grande problema que eu vejo, Mauro, que é uma lástima, né, é o fato de que muita coisa do previdenciário transita no juizado, né? Esse é mas eu acho assim, Ana, mesmo assim, né, que são as causas de menor valor, principalmente auxílio-doença, essas questões, eu concordo. Mas quem atua, por exemplo, nos benefícios de aposentadoria especial, né, aposentadoria especial é matéria, são processos que geralmente têm uma repercussão econômica maior, e aí, no escritório é assim, você tem 20 ações de pequenas, mas daqui a pouco você tem 2 que você tem que cuidar com carinho. Não, né? até eu ia comentar assim, é uma lástima só, porque às vezes a gente tem até no juizado ações com valores bem interessantes, né? Porque eu tô com um processo, até eu comentar contigo, saí, voltei, fui para o CRPS, voltei, fui para o CARF, voltei. O processo ainda está lá, 2011, você acredita? O processo que sofreu aí três temas do STJ de rural. Esse processo foi sobrestou. Um valor enorme, e é uma situação muito semelhante com essa que você está comentando. Mas agora é muito importante também, né, Ana, para o pessoal que, principalmente o advogado mais jovem, né, que ainda não tem tanta prática forense na questão, né, é muito importante que, quando você vai fazer uma discussão de honorários, principalmente no juizado, mas até nas ações comuns, se você não quer prejudicar seu cliente porque acha que não tem matéria para recorrer para ele, recorra só em seu nome. Porque a matéria vai transitar em julgado para o seu cliente e você pode fazer a execução do benefício dele, pedir a implantação do benefício dele, ou seja, é totalmente tranquilo, porque a sentença ela é distribuída em capítulos e a parte do direito material do seu cliente vai transitar e só não vai transitar a parte dos honorários. Então, não deixa de recorrer, porque tudo é precedente, né? Ou melhor, tudo é jurisprudência, se a gente for pegar o conceito de precedente do common law. Mas tudo é jurisprudência. Mas tudo aquilo que a gente deixa transitar sem recorrer, amanhã o juiz vai usar contra você. Né? Amanhã ele vai dizer, mas no caso tal foi assim e você não recorreu. E ele tem razão, né? Por que você não recorreu? Só porque nesse caso ia dar só R$200 de honorário, você não recorreu. Sim. Embargo de declaração é o mínimo que eu faço, não importa o valor, quando não está aplicado corretamente e os juízes reformam. Eu tenho dezenas de embargos de declaração aplicando lá o 494, né, que exatamente que diz que o juiz pode reformar e ele vai lá e diz, não, realmente os honorários aqui têm que ser sobre proveito econômico e não sobre o valor da causa. Eles reformam. Faça uma boa petição, faz um bom despacho. Então, gente, honorários é o nosso ganha-pão. O honorários é o salário que o gari tem lá no seu dia a dia, no seu trabalho, que o padeiro tem na padaria, que o motorista de ônibus, que o cobrador de ônibus. O honorário é como se nós estivéssemos investidos na profissão de cada uma dessas pessoas. Né? Quando eu não recorro, eu não faço bem o meu trabalho de gari, não faço bem o meu trabalho de motorista, não faço bem o meu trabalho de funcionário. Né? Quando eu não cuido do meu trabalho adequadamente, né? Aí talvez é por isso que eu não recebo aquilo que eu merecia. Então, é fundamental que você cuide do seu processo, não importa quanto ele signifique, né? Trabalhe nele, se dedique a ele, ganhe cada centavo, porque isso é o que vale a pena. Excelente, Mauro. E essa mensagem para a gente encerrar realmente foi incrível, porque eu confesso que às vezes as pessoas elas estão até desanimadas, né? Eu vejo os alunos,
assim, os colegas, e é exatamente isso que você falou. A gente pode perder tudo, menos essa chama, assim, esse fogo que queima dentro do advogado para dizer, olha, eu vou embargar, eu não concordo, não foi isso que foi dito, essa palavra está errada, essa der saiu equivocada, essas pequenas coisinhas que quando eu vejo o advogado dizer, mas esse aqui são 2 meses, eu não vou me incomodar. Perdeu, ali você já perdeu a ânsia do objetivo que é advogar. Procure o trabalho, porque esse já não serve mais para você. Eu queria te contar um caso que eu estou acompanhando agora de perto, para ver como isso é interessante, essa discussão de proveito econômico, né? Só para as pessoas terem ideia. Eu advoguei para uma empresa aqui que foi para a falência. E eu fui autor de várias ações para ela. E, então, eu tenho lá, me habilitei para receber meus honorários, eu tenho honorários, estou lá discutindo esta situação. Curiosamente, esta semana, o administrador da massa falida colocou em leilão os direitos creditórios dessas ações que eu ajuizei quando eu advogava para a empresa. E veja que interessante, eu sou o advogado do processo, eu tenho honorários e tenho um contrato que eu tenho honorários de êxito sobre o proveito econômico. E a discussão que nós fizemos no final de semana, eu e meu sócio, se ele vender esta ação, se ele performar esta ação judicial, ele não teve um proveito econômico do meu trabalho? Ora, sim, se eu ajuizei uma ação e agora ele vendeu, é como se ele estivesse fazendo um acordo, na verdade. Ele está transferindo o direito que ele tinha para outra pessoa em troca de uma pecúnia. E nós estamos fazendo uma petição essa semana, agora não como advogados, mas como parte, pedindo a reserva dos nossos honorários sobre o valor do leilão, né, que ele vai fazer, vai vender os créditos, pedindo para reservar meus honorários. Por quê? Porque isto é proveito econômico resultante da ação que eu ajuizei para ele. Porque se eu não tivesse ajuizado a ação, ele não tinha o crédito, se ele não tinha o crédito, ele não vendia. Então, veja como às vezes você parar... E quando eu recebi o edital, eu não tinha dado a devida atenção para isso. E aí, quando eu fui ler com calma no fim de semana, me dei conta que, na verdade, o meu dinheiro está ali. O resultado do meu trabalho está ali naquele leilão. Então, veja como, às vezes, você estar atento, dar um pouquinho de cuidado e atenção aos seus processos, pode aí descobrir que você tem um dinheiro para receber de onde você nem esperava. Então, muito, muito interessante. Eu precisava te contar essa história porque é o que aconteceu ontem, né? Que a gente discutiu ontem e tem a ver exatamente com essa coisa de honorários. Muito bom, Mauro. Antes de encerrar, só quero que você conte para a gente quando é que a gente vai ter vinho dessa nova fazenda no Rio Grande do Sul. Bom, então, assim, para quem quiser seguir, né, segue aí, Raucho Agro Florestal, né, é um pequeno empreendimento que a gente tem lá, aqui, né, hoje estou no Rio Grande do Sul, aqui em Bom Retiro do Sul, Rio Grande do Sul, e lá a gente produz peixe, né, a gente produz tilápias. A gente está agora começando a construir um pequeno abatedouro. Lá daqui uns dias a gente vai começar a embalar a tilápia, vai distribuir ela, pelo menos no Rio Grande do Sul, já um projeto bem legal. E esse ano, no julho de 2020, nós plantamos as primeiras 1.500 mudas de uva, né? Então, ontem, eu acho que até no meu story da Agro, ontem a gente postou lá, as mudas estão super bem. A gente vai ter a primeira safra, provavelmente pequena, ano que vem, que a gente tira toda ela para não prejudicar a planta, mas no verão de 22 para 23, a gente deve ter a primeira safra e talvez 24 a gente vai ter o primeiro vinho do Vale da Sanga, né? Como nós chamamos lá, onde nós vamos produzir. A gente está fazendo um trabalho para ter um processo de denominação de origem controlada, vamos ter lá. Pelo menos até lá vamos ter um pequeno Cabernet Sauvignon e um Sauvignon Blanc, né? Quem sabe em 2025 a gente faz um evento do IEPREV lá em Bom Retiro e toma a primeira safra de vinho, vai ser por minha conta. Eu estou achando isso muito chique, viu, Mauro?
Eu fico muito feliz de seguir lá. Eu já quero desejar sucesso, como tudo que você realiza, você, a sua família, as tuas meninas lindas que estão sempre nas fotos. A gente curte acompanhar também. Dizer para o nosso público, para os nossos alunos, nossos coordenadores, quem não conhecia, que muita gente no grupo falando, olha, eu ainda não conhecia, mas já vou seguir ele lá no Instagram. Então sigam, que é uma pessoa que sempre tem um espírito, o que eu mais gosto, um bom humor incrível, de vez em quando umas piadinhas assim num tom ácido na medida, mas que é bom. Mas que faz a gente viver essa loucura que a gente vive, sempre com muito bom humor, Mauro. Então, agradeço a tua presença, a presença na nossa diretoria também. A gente logo aí vai vir com um evento da diretoria, já vou fazer aqui um save the date para o pessoal. Março, abril, a gente tem o próximo encontro. Se Deus quiser, vai dar certo para o Mauro participar de novo conosco, né, Mauro? Sem dúvida. E a gente vai acabando por aqui, porque já são 15 para as 11, passa super rápido. Você ainda nem foi para casa, né? Você está no trabalho ainda, para o pessoal ver que a vida não é fácil mesmo. Não é não. E desejar sucesso na secretaria, esse trabalho que você assumiu aí recentemente, mas que eu te desejo também muita sorte, mas acima de tudo, que trabalho e competência eu sei que você tem. Eu digo sorte porque a gente também, além de tudo que a gente faz, tem que ter aí a confluência, né, das energias de tudo que a gente realiza com a das outras pessoas também, para conseguir colocar em prática tantos projetos que vocês têm aí na secretaria. Mas desejo muito sucesso em todo o trabalho para você e para toda a tua equipe. Obrigado, Ana. Obrigado a toda a equipe do IEPREV. Eu queria deixar um convite para vocês aqui, na verdade, né? Toda essa questão de direitos humanos, cidadania que a gente tem aqui na Secretaria, requer o esforço, o apoio e a participação de muita gente, né? Essa semana eu trouxe aqui o ministro Barroso, do Superior Tribunal Militar, que tem uma história lindíssima com criança e adolescente. Nos próximos dias vem a Adriana Monteiro para falar um pouco sobre pessoa com deficiência. Eu queria fazer um convite para o IEPREV, né, para você e para o IEPREV, para a gente fazer um trabalho aqui, talvez um seminário, alguma coisa sobre a questão do idoso, né, que a política de idoso está toda aqui na secretaria. Então, acho que tem um trabalho interessante para fazermos aqui, porque tem uma relação direta do dia a dia dos previdenciaristas, embora eu sei que todo mundo aqui tem vocação para direitos humanos, independentemente disso, né? Mas fazer um convite para o IEPREV para a gente organizar um evento aqui. Nós devemos ter, dia 16 de abril, deve vir para cá o ministro Humberto, presidente do STJ, deve vir a Porto Alegre aqui. Nós estamos fazendo um livro, inclusive em homenagem a ele, para falar um pouco sobre o STJ de mãos dadas com a cidadania. Então, a gente está tentando movimentar vários atores do país, né, para trazer para cá. Tem um trabalho bem legal que a gente, talvez, o IEPREV possa ser, daqui a pouco, um protagonista conosco. Nós estamos fechando uma parceria com o Tribunal de Justiça aqui para termos uma sessão de julgamento por semestre só de pautas de direitos humanos, de processos de repercussão de direitos humanos, exatamente para a gente trazer essa palavra direitos humanos para fora, né? Fazer com que as pessoas soltem esse eco dos direitos humanos. Vocês viram que a gente viveu aí dias difíceis com a questão do fato do Carrefour, da questão racial, né? Tivemos um homicídio e uma tentativa de homicídio contra pessoas negras que também tiveram repercussão aqui no ano que passou. Então, nós temos muitos desafios e pessoas como você, pessoas como as pessoas que integram o dia a dia do IEPREV, tem muito a contribuir, né? Tem muito a dar, tem muito a doar. Eu sei que vocês têm esse espírito de doação, de entrega, e eu fico aqui o convite do governador, o meu convite como secretário, para que o IEPREV esteja aqui no Rio Grande do Sul e possa fazer com a gente alguns trabalhos que possam repercutir em cidadania, em proteção de direitos, e que a gente possa juntos aí fazer do Estado e do país um lugar melhor para a gente viver. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, a quem está nos ouvindo até agora, e espero que tenham 5 pessoas para levar os livros, né, para a gente... Já chegamos a mais de 30 em determinados momentos, considerando que nós estamos fora da nossa plataforma. E amanhã ele vai passar ao vivo lá na nossa plataforma de volta, os meninos vão retransmitir, e ao longo da semana, com certeza, nós vamos captar os nossos seguidores, e eles vão aproveitar, porque, olha, eu vou te falar, viu, Mauro? O que eu gosto é o seguinte, eu gosto do bate-papo quando ele é exatamente como ele foi hoje.
Ele começa despretensiosamente e nós conseguimos chegar em temas incríveis, com bom humor, com tranquilidade, com leveza. Então, eu te agradeço, que o nosso programa hoje foi exatamente como o programa que eu gosto, sabe? Tudo leve, tudo tranquilo, a gente foi naturalmente passando pelos pontos, falando um pouquinho também da vida pessoal, porque, afinal de contas, a vida da gente não é só trabalho. O sucesso, ele também depende de decisões acertadas que nós temos na vida pessoal, de formas que nós temos de enxergar a nossa vida pessoal, e isso leva ao sucesso profissional também, como a gente vê aí, né? Sem exagero e sem rasgação de seda, mas o sucesso que você tem, e todas essas questões que envolvem o que a gente chama de sucesso, o conceito de sucesso. Mauro, eu vou te agradecer em meu nome, em nome do IEPREV, em nome do Dr. Roberto, dizer que, com certeza, depois a gente vai alinhar essas questões do evento do Dia do Idoso. Nós não realizamos há muito tempo um evento de assistência no IEPREV. A gente sempre realiza eventos previdenciários e faz muito tempo que a gente não dedica um evento para assistência social. Acho que vai ser uma super oportunidade da gente fazer isso juntos, né? Vou conversar amanhã mesmo com o Roberto sobre essa sua sugestão. E em breve, para quem está nos assistindo, vai ficar aí, vai sair a nossa inscrição para o 4º encontro da diretoria. Outro projeto, né, Mauro, que começou despretensiosamente, está fazendo 1 ano que eu te liguei, que foi em fevereiro do ano passado. Eu convidei os diretores, nós montamos essa diretoria, agora estamos no 4º evento. Você participou de todos, mesmo o dia que você teve que sair rapidinho, mas você conseguiu participar um pouquinho. Exatamente. Então, muito obrigada, né? Pessoal, por favor, vão lá no nosso Instagram, perfil do IEPREV, vejam as regrinhas e já comentem na foto oficial para concorrer ao livro do professor Mauro Hauschild. Falei certinho, Mauro? Falou aqui, ó. Isso aí. 5 exemplares para sorteio. Mauro, vou deixar você se despedir assim mais uma vez. Tá bom. Então, mais uma vez, então, obrigado, Ana. Mas queria, assim, agradecer a quem está nos assistindo, né? Eu acho que é para eles, né? Que principalmente que a gente fala. Acho que as nossas histórias, as nossas conquistas, as nossas derrotas, elas têm que servir permanentemente de fonte de inspiração para quem está chegando, né? Hoje nós estamos aqui numa situação, amanhã nós estamos saindo, outros estão chegando, e tomara que o legado que a gente deixe ajude, né, a fazer da previdência, a fazer da assistência, a fazer da saúde, fazer dos direitos humanos uma pauta permanente, né, que a gente possa continuar garantindo às atuais e às futuras gerações o direito de viver feliz, de viver bem. Se tivermos isso, seguramente justificamos a nossa passagem aqui por essa simples e modesta vida humana. Então, obrigado mesmo, Ana, por tudo. Obrigado, IEPREV, por essa oportunidade. Obrigada, Mauro. Um beijão para a nossa equipe, que nos salvou quando o Facebook fechou as portas, né? Mas deu tudo certo. Obrigada, Gustavo, que ficou aí além do horário dele, mas ficou para ajudar a gente, porque essa plataforma aqui não sei mexer sozinha, né? E também um grande abraço para a Heloísa, que fez as artes aí, a Lorena, que ajudou a passar nos grupos. Então, amanhã a gente já volta para o Facebook. Pessoal, beijo grande, até semana que vem, hein? Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.